E aí galera, beleza? Vamos aqui com a questão 3 da nossa sequência de exercícios sobre trigonometria, certo? Nossa playlist aí sobre trigonometria. Lembrando que a gente já tem 2 vídeos aí no canal sobre esse assunto na nossa playlist. E eu estou soltando outros agora. Se você ainda não viu esses 2 vídeos, eu vou deixar o link aí na descrição. E também vai estar aparecendo aí no card para vocês, certo? Estou trazendo aqui agora, pessoal, uma questão muito interessante sobre trigonometria, certo? A questão fala o seguinte: ó. Em um triângulo retângulo, temos os ângulos agudos B e C com B maior que C. Sabendo que a tangente do ângulo B ela é igual à raiz de 8, qual é o valor do seno do ângulo B? Primeiro eu quero escrever aqui para vocês o triângulo retângulo representando essa situação, certo? Então eu vou desenhar aqui o triângulo retângulo aqui. Beleza. Então ficou certinho o nosso triângulo. Aqui a gente tem o ângulo de 90 graus. Os dois ângulos agudos são os outros dois ângulos aqui desse triângulo, né? E aqui, se B é maior que C, pela figura aqui a gente pode dizer que B seria esse ângulo aqui. Pode ser o ângulo B. E o C, eu vou dizer que seja esse ângulo aqui, certo? Ângulo B e ângulo C. Pessoal, veja que a gente não tem os lados desse triângulo. Vamos dizer aqui que os lados desse triângulo seja A, que é a hipotenusa, C aqui, certo? E B, que são os dois catetos. Beleza, vamos deixar essa imagem aí separadinha por enquanto. Não vamos imaginar uma tangente de raiz de 8. Vou falar aqui de um outro valor que seja mais fácil de visualizar, certo? Vamos dizer que a tangente de B, só para não confundir, eu vou chamar a tangente de C, certo? Esse aqui é só um exemplo para vocês. Vamos dizer que essa tangente aí seja 1 sobre 2. A gente sabe, pessoal, que a tangente de um ângulo, no triângulo retângulo, que é esse caso aqui, ela pode ser calculada através da razão cateto oposto. Isso aqui ainda trabalhando com o ângulo C, lembrando que isso aqui é uma situação hipotética por enquanto. Então seria cateto oposto, que no caso o oposto ao ângulo C é o B, cateto B, sobre cateto adjacente. Que no caso adjacente seria o cateto C, certo? Aí eu pergunto para vocês. Veja que isso aqui, ó, é uma razão entre C e B, né? Só que eu não sei quem são os valores de C e de B. Mas eu sei que o valor da tangente é 1 sobre 2. Então eu posso supor, por exemplo, pessoal, que o B pode ser 2. Se o B é 2, para que a razão aqui, ó, 1 sobre 2 seja válida, o C teria que ser 4. 2 sobre 4 é a mesma coisa que 1 sobre 2. Acompanhe esse raciocínio, certo? Eu também posso dizer, ó, como eu não sei aqui quanto é os valores de C e de B, eu posso dizer que o B é 4. Se o B é 4, para que essa razão seja válida aqui, para que essa tangente aqui obtenha esse valor, o C teria que ser quanto? 8. 4 dividido por 8, 0,5. 2 dividido por 4, 0,5. 1 dividido por 2, 0,5. Mais um exemplo. Se eu disser que o B vale 5, quanto teria que ser o valor de C para que essa tangente aqui seja válida? 10. Ou seja, C e B podem assumir aí diversos valores. O que importa para mim é que a razão entre B e C dê sempre 1 sobre 2, nesse meu exemplo aqui. Por quê? Porque essa tangente aí vai ser constante, né? Essa tangente vai ser constante. Então é esse raciocínio que a gente tem que usar para resolver essa questão aqui, pessoal. Agora a gente vai apagar aqui, ó, vou apagar essa parte, certo? Vou apagar aqui
essa parte que a gente tinha feito. E vou pegar o valor que ele realmente está dando na questão aqui, ó, que é a tangente de B. Ele está dizendo para mim que a tangente de B é igual a raiz de 8. Tangente de B é igual a raiz de 8, que ele está dando na questão. Então, como eu tinha explicado, ele não dá quais são os valores aqui, ó. A gente sabe que se é a tangente de B, então vai ser cateto oposto a B, que é o C, sobre o cateto adjacente, que é o B. Certo? Aí é aquele raciocínio que a gente tinha acabado de pensar aqui, certo? Acabei de demonstrar para vocês. Não importa quem são os valores de B e de C. O que importa para mim é que se essa razão aqui, ó, seja válida. C sobre B tem que dar a raiz de 8. Então eu posso chegar aqui, ó, nessa questão e supor, por exemplo, eu vou supor que o C mede 1, aí pode ser centímetro, metro, o C mede 1. Se o C mede 1, eu vou encontrar aqui, ó, utilizando essa equação, um valor para B. E aí a minha razão vai ser válida, a razão vai ser raiz de 8, que é o que importa realmente para mim, entendeu? Então a gente fez a suposição aqui que o C vale 1. Então a gente fica com o quê? Ó? Raiz de 8 vai ser igual ao C, que vale 1, que a gente supôs, sobre B. Multiplicando aqui em cruz, né? Então a gente vai ter que o B ele vai ser igual a 1 sobre raiz de 8. Foi uma suposição que a gente fez. Se o C vale 1 e o B vale 1 sobre raiz de 8, quando você pegar 1 dividido por 1 sobre raiz de 8, vai dar essa tangente aqui, ó. Então a gente fez uma suposição para esse triângulo, já que ele não dá nenhum dos lados dele, para um de seus lados, obedecendo a tangente de um dos seus ângulos, a gente encontrou quanto seria o outro lado, o outro cateto, para que essa tangente seja válida, e a partir daí a gente pode aplicar aqui, ó. Se a gente já descobriu quem é o valor de C, e a gente já descobriu quem é o valor de B, a gente pode aplicar agora o teorema de Pitágoras e descobrir quem é o valor de A, o valor da hipotenusa. Porque eu sei pelo teorema de Pitágoras que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Só que o C eu sei que vale 1, né? Já vou substituir aqui, tá bom, pessoal? O C vale 1, de acordo com a minha suposição. E o B vale 1 sobre raiz de 8. Lembrando que 1 sobre raiz de 8, né? Ao quadrado. Beleza, pessoal? Então, vamos fazer essas continhas aqui, ó. Eu tenho A ao quadrado igual 1 ao quadrado dá 1, mais 1 ao quadrado dá 1. Raiz de 8 ao quadrado fica apenas o 8, certo? Então, eu vou ter que o A ao quadrado é igual MMC entre 1 e 8 dá 8. 8 dividido por 1 dá 1. 8 vezes 1 dá 8. Mais 8 dividido por 8 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Então, isso aqui ficou, ó, 8 mais 1, que é 9, sobre 8. Passando esse quadrado aqui como raiz para o outro lado, né? A gente ia ficar com mais ou menos a raiz de 9 sobre 8. Só que o A, ele representa uma medida aqui de um lado de um triângulo, né? Então, ele não pode ser negativo, que é uma medida. Então, a gente fica só com o valor positivo aqui, ó. Fica raiz quadrada de 9 sobre 8. Raiz quadrada de 9 é 3, né? Então, fica 3 sobre raiz de 8. Beleza, eu descobri todos os lados desse triângulo. Na verdade, a gente fez uma suposição aqui para um dos lados desse triângulo.
E obedecendo aqui o valor da tangente de um dos seus ângulos, a gente encontrou quais seriam os outros lados desse triângulo que faria com que essa relação, essa razão aqui, ó, essa tangente realmente desse raiz de 8. E a partir daí, a gente pode calcular o seno desse ângulo agora, que é o que a questão está pedindo aqui, ó. Calcule, para a gente calcular o seno de B. Qual é o valor do seno de B? O seno de B, que eu vou calcular aqui, ó. O seno de B, ele é cateto oposto a B, que no caso é o C, sobre a hipotenusa, que é o A. O A a gente já descobriu quanto é também. Então, o seno de B vai ficar 1 sobre cateto oposto sobre hipotenusa. 1 sobre 3 sobre raiz de 8. É uma divisão de fração, então a gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, né? Vai ficar raiz de 8 sobre 3. Fazendo aqui essa multiplicação, a gente encontrou que o seno de B ele vai ser raiz de 8 sobre 3. Resolvida a nossa questão. E, inclusive, também esse resultado aqui a gente pode reescrever assim, né? Raiz de 8 é a mesma coisa que 4 vezes 2. 8 é 4 vezes 2. Então, esse 4 aqui eu posso calcular a raiz dele, que dá 2, né? Fica 2 vezes a raiz de 2 sobre 3. Também posso escrever dessa forma aqui. Beleza, pessoal? Então tá aí a solução dessa questão. Acompanhe a nossa playlist aí de trigonometria no canal. Deixe o like. E obrigado e até a próxima.